voltamos com mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é o Dr. Giancarlo Vanucchi. Ele que é especialista em cirurgia bariátrica e especialista também em cirurgia metabólica. Nós estamos falando, das principais dúvidas, nesse assunto e muitos medos também, que geram algumas pessoas. Quais são os principais medos que os pacientes chegam no seu consultório ao realizar uma cirurgia bariátrica? Nós temos dois tipos de paciente. Alguns que chegam determinados e sabem que vão fazer a cirurgia e eles basicamente não têm medo nenhum, o que também não é a melhor coisa, porque tem que ter um receio até para se cuidar bem. Mas os pacientes, a maioria deles, chega com um receio da cirurgia. Alguns mais, outros menos. Receio do ato cirúrgico em si, é lógico. A cirurgia, ela tem uma anestesia geral, ela é uma cirurgia de grande porte, então isso gera um receio nos pacientes e é algo que para nós é muito comum. Nós do consultório, nós estamos habituados a essas cirurgias, mas a gente tenta não deixar isso comum para aquele paciente que tem medo, Para ele é uma novidade e vai ser uma única vez, então aquele risco é muito importante para ele. Nós temos que deixar ele o mais confortável possível. Essa cirurgia, ela depende muito também do ato cirúrgico, que causa esse medo, Como uma cirurgia normal, Toda cirurgia causa um certo medo. Sim. Mas também acho que o paciente tem muito medo porque ele precisa fazer uma mudança de cirurgia, mudança de vida pós-cirúrgico, Que é um paciente que já vem com histórico de tentativas, Já está numa qualidade de vida um pouco ruim, porque senão não estaria também nessa situação, Então, você acha que o medo também gera disso, De você, depender de você também, Sem cirurgia. dúvida, sem dúvida. Isso faz parte, inclusive, da preparação pré-cirurgia. Nós tentamos preparar aquele paciente para a mudança que vai vir pós-cirurgia. E é uma mudança muito grande. São pacientes que estão acostumados à frustração, à alegria, à comemoração, todos serem voltados para a comida. E a partir daquele momento ele vai poder se alimentar normalmente, ele vai poder ingerir todos os tipos de alimentos, mas com várias restrições, principalmente no que tange a quantidade. E isso pode sim trazer um certo medo para esse paciente de como ele vai lidar com essas emoções se ele não tem a comida como fuga. Então, o risco de reganho de peso é muito comum. Comum o reganho de peso? O reganho de peso em si não, mas o medo de ganhar peso é muito comum. É questionado por 90% dos pacientes no consultório. E esse reganho de peso ele está muito atrelado a fazer as coisas certas no pós-operatório e não no pós-operatório imediato. No pós-operatório precoce ou até médio, até 1, 2 anos, todos vão perder peso e uma quantidade grande de perda de peso. Depois desses 2, 3 anos que nós temos alguns pacientes que saem um pouquinho daquele normal, que saem um pouquinho daqueles cuidados e eles começam a extrapolar, principalmente com alimentos muito calóricos. Ultraprocessados. Ultraprocessados, os doces, eventualmente a bebida de álcool. Então eles fogem para esses alimentos e eles acabam ganhando peso. Então quando a gente fala de cirurgia, não adianta a gente ter a cirurgia e esquecer do paciente. Nós temos que acompanhar e o acompanhamento é algo que deve ser feito para o resto da vida. Nós temos que ter o acompanhamento com o cirurgião, o acompanhamento com a nutricionista, eventualmente com o endocrinologista, com a psicóloga, em alguns casos psiquiatra, para manter aquele paciente sempre cuidando, para não deixar aquele peso aumentar. A gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura. Nós colocamos ela em remissão com a cirurgia. Então a cirurgia vai manter aquela obesidade sob controle. Mas se eu saio muito desse controle, eu posso sim ter o reganho de peso. E aí, lógico, existem outras técnicas, existem outros tratamentos. Sem dúvida, a gente pode fazer esses outros tratamentos e outras técnicas. Mas o mais fácil
é cuidar da minha rotina, atividade física, a parte psicológica, a minha alimentação, sem dúvida, e isso vai me manter sempre num peso razoável, no peso que eu consigo chegar pós-cirurgia. O senhor falou sobre fuga, né? Que a comida é para alguns pacientes, né? Depende do diagnóstico de cada um, é uma fuga, né? Pode acontecer desse paciente pós-cirúrgico buscar fugas em outros vícios, por exemplo, como você citou a bebida alcoólica? Pode. Tem trabalhos que mostram que, na verdade, o alcoolismo ele não aumenta pós-cirurgia. É muito, muito pequeno o percentual de aumento. Mas nós temos um paciente que come bastante e bebe bastante. E quando nós tiramos a comida, aparece a bebida. Né? Então, esse rótulo acaba ficando no pós-cirúrgico. Mas se você for entrar no mérito, ele já tinha um histórico de que, além de comida, ele bebia bastante. Existe um aumento da sensibilidade e da absorção do álcool no pós-cirúrgico, sem dúvida. E isso também faz com que as reações à ingestão de álcool sejam muito mais notadas no paciente pós-bariátrico. Outros vícios podem aparecer, também pode, por isso nós trabalhamos com a parte das psicoterapias. Mas a gente pode também tentar fazer com que esses vícios vão para coisas que a gente consegue manter como atividade física, que sejam benéficas. Atividade física, um hobby, meditação, o que eles se identificarem. Então a gente consegue ir para algo que é saudável, que é bom e que vai fazer bem para eles. Porque uma redução de peso, né, doutor, ele desenvolve até uma autoestima melhor. Principalmente eu vejo casos de mulheres, né, que mudaram a vida totalmente, mulher com baixa autoestima, até com casos de depressão profundas, hoje super felizes, com autoestima boa, constituíram até uma família, né? E os homens também, porque hoje todos nós estamos expostos às redes sociais, né, estamos aparecendo bastante, até para uma entrevista de emprego, o que for, né? Então você se sentir bem consigo mesmo, né? Sim. A autoestima nós vimos muito nas mulheres jovens. Hoje nós vemos em praticamente todos os pacientes que vão procurar cirurgia, uma porção pequena está preocupado somente com saúde, com as comorbidades. Vários deles preocupados com as comorbidades, mas muitos estão preocupados com a autoestima. Paciente jovem, principalmente a mulher, mas hoje também o homem, eles têm essa preocupação e isso não é ruim. Isso ajuda eles, inclusive, a se manterem, a mudarem mais a rotina e adaptarem melhor para uma rotina saudável, porque eles se gostam muito depois que eles veem aquele perfil magro, que consegue se relacionar melhor, que consegue ir melhor para a academia, fazer mais as atividades do dia a dia. Então, isso traz um bem enorme. A parte da autoestima, a parte da imagem. E isso também vai mudar depois numa vida de casal, existe uma melhora na fertilidade, então eles vão ter filhos, vão se cuidar por isso, e isso vai, lógico, nortear muito do pós-operatório a longo prazo. Existe uma idade mínima que possa fazer a cirurgia ou não? Hoje nós temos a idade mínima em 16 anos. Lógico, entre 16 e 18 anos nós precisamos ter a anuência dos pais. A partir de 18 anos nós podemos fazer com a anuência do paciente, ele é maior de idade, ele precisa, o ideal é que ele tenha um suporte de família, de esposo, alguém, mas ele pode decidir por ele em fazer a cirurgia. E, teoricamente, nós temos uma idade máxima em 65 anos. Mas nós sabemos que tem casos de pacientes acima de 65 anos que a gente opera por conta, aí sim, principalmente de comorbidades que não estão melhorando com o tratamento clínico. Então, existe uma indicação do endocrinologista, do cardiologista, do ortopedista, e nesses casos que não são a regra, mas que a gente pode fazer sim,
acima de 65 anos. Doutor, porque esse paciente que realiza uma cirurgia bariátrica, ele perde muito peso numa questão de pouco tempo, né? É uma mudança drástica para o organismo, para o físico, né? Então, o senhor falou das vitaminas. O senhor é a favor ou contra as vitaminas injetáveis? A perda de peso realmente é muito rápida na cirurgia bariátrica. Então, nós temos uma perda aí de 45% do peso, questão de 9, 10, 12 meses, sendo que metade dessa perda ocorre nos primeiros 2 a 3 meses. Então, ela é muito rápida. E isso traz uma série de deficiências para o organismo, porque ele está repondo o que a gente não tem na alimentação com o que ele tem de reservas. E a falta de vitaminas ou de nutrientes, ela ocorre tanto pela não absorção correta, mas principalmente no início porque nós não comemos. Ou melhor, o paciente de cirurgia bariátrica ele não ingere quantidade suficiente para suprir tanto a parte de macronutrientes como de micronutrientes do organismo. Então, nesses casos, principalmente no início, onde a absorção é muito ruim, os injetáveis são válidos sim. Nós temos critérios para fazer os nutrientes injetáveis. Eu não posso fazer nutriente injetável à vontade ou que eu acho que vai faltar. Então, nós temos pesquisas que mostram quais são os nutrientes que mais têm deficiência no início, quais são as vitaminas que mais temos deficiência no início e quais são as mais necessárias para aquele processo de cicatrização ou de manutenção inicial. Então, nós repomos essas vitaminas principalmente de maneira injetável no início e depois, conforme o organismo vai se adaptando, a gente pode ir mudando para a reposição via oral. A médio e longo prazo, nós temos acompanhamento através de exames. E os exames vão nos mostrar quais são as vitaminas que estão deficientes e quais a gente tem conseguido manter num nível sérico legal. E aí, dependendo do tamanho da deficiência, nós podemos optar pelo injetável ou nós podemos optar pelo via oral. Depende também da vontade do paciente. Existem pacientes que não querem o injetável ou preferem o via oral por acharem que aquilo é mais cômodo. E tem outros que preferem, por não serem muito adeptos daquela reposição todo dia, fazer o injetável e aí eles estão, de certa forma, livres por mais algumas semanas ou alguns meses e depois, quando tiver a necessidade de novo, eles retornam para fazer novamente essas vitaminas. O risco existe quando nós fazemos sem um critério clínico. Quando nós temos critério clínico, elas sempre são benéficas. Até porque esse paciente, ele não, para voltar a comer primeiro, ele começa no líquido, né? Vai aos poucos, tem a dieta pastosa, né? Ele não volta a comer logo, né? Então, ele precisa de repor essas vitaminas, né? Isso. Inicialmente, quando se começou a cirurgia bariátrica, deixavam o paciente 30 dias, 40 dias só no líquido de 50 restrito. ml. Basicamente, eles comiam um caldinho lavado. Hoje, nós já conseguimos fazer com que a dieta pastosa entre a partir do 7º dia, dependendo do caso, com 15 dias, nós temos um paciente comendo normalmente. Lógico, existe uma série de restrições, vários alimentos que estarão restritos, mas nós temos ingestão de uma quantidade razoável de proteína a partir do 15º dia, com as técnicas atuais. Então, isso diminui muito aquela deficiência e aquele status de pós-bariátrica que a gente via há 10, 15 anos. E, inclusive, diminui muito o risco, porque nós já temos uma alimentação legal já nos primeiros dias. E a técnica que o senhor usa para realizar a cirurgia é videolaparoscopia ainda ou mudou a técnica? Hoje, sempre videolaparoscopia. Né? No consultório, nós fazemos todas as cirurgias por videolaparoscopia. As técnicas elas vão mudando, nós temos materiais específicos para isso, nós temos técnica que ajuda a melhorar o tempo cirúrgico e melhorar também a qualidade da cirurgia. Hoje, por exemplo, a gente já não coloca mais dreno
na cirurgia bariátrica, exceto em alguns casos muito específicos. Mas não se usa mais o dreno, que era algo que há alguns anos colocava-se em todos os pacientes. Doutor, e o senhor acredita que nesses 10, 15 anos a cirurgia bariátrica ela evoluiu muito e tem ainda muito a evoluir? Ou como está a tecnologia auxiliando a cirurgia? Hoje nós temos uma cirurgia muito parecida do que era desde o início. Algumas mudanças que vêm para melhorar alguma complicação pós-operatória ou algumas intercorrências pós-operatórias, tanto a médio quanto a longo prazo. E mais recente nós temos a cirurgia robótica, que ela também traz um benefício principalmente nos superobesos, que são aqueles pacientes com IMC de acima de 60, de 70, que são pacientes muito obesos, né? Então, o caso do consultório, paciente de 240 quilos com 1,72 m, né? Então, esse paciente é um paciente que vai ter benefício com a cirurgia robótica. Nos pacientes normais, vamos dizer assim, mas nos pacientes que a gente vê na maioria dos casos, a cirurgia robótica é legal, mas ela não tem tanta vantagem sobre a videolaparoscopia que nós fazemos atualmente. O que você recomendaria para uma pessoa que hoje está com medo de fazer uma cirurgia bariátrica, talvez esteja depressivo, não sabe que profissional buscar ajuda, e conte também casos de pessoas que mudaram de vida ou também se arrependeram. Acontece de se arrepender? Não. Não é muito comum. A cirurgia bariátrica ela tem as suas dificuldades iniciais, mas depois eles gostam muito porque a mudança na qualidade de vida e a mudança na autoestima, na imagem pessoal é muito grande. Então, a pessoa que faz a cirurgia, até porque nós temos toda a preparação, ela sai muito bem. Mas independente, se eu não estou preparado para uma cirurgia, eu tenho até índice para uma cirurgia, eu tenho uma obesidade, mas aquilo me traz um medo, não é o que eu quero agora, paciência, não vamos colocar a cirurgia como uma imposição. Então vamos começar com um tratamento, vamos fazer um tratamento para a obesidade, mas vamos fazer um tratamento da maneira correta. Busca ajuda, vai tomar a medicação, vai fazer apoio psicoterápico, vai fazer um apoio nutricional para a gente conseguir que aquele tratamento seja efetivo. A gente tem índices mostrando que só atividade física e dieta não resolve, é muito baixo. Então eu preciso buscar ajuda. E o que a gente coloca aqui é que, da mesma maneira que eu busco ajuda para uma hipertensão, para uma cardiopatia, para uma doença neurológica, uma depressão, eu tenho que buscar ajuda para a obesidade. Então eu preciso ter um apoio profissional, independente se é com cirurgião, se é com endocrinologista, se é com uma nutricionista, mas eu preciso de apoio para tratar corretamente a obesidade. Doutor, nós queremos agradecer a sua presença até o nosso programa. É um papo interessantíssimo como esse, né? A abordagem da cirurgia bariátrica. E gostaria de deixar algumas considerações finais? Eu acho que, primeiro, agradecer a oportunidade de vir aqui conversar contigo, né? Mas deixar principalmente o que eu já falei anteriormente, que a gente não pode deixar a obesidade e esquecer e achar que ela é só uma alteração de imagem. A gente tem que ter na cabeça que a obesidade é algo que deve e pode ser tratado. E que se a gente tratar a obesidade corretamente, a gente vai ter uma melhora na qualidade de vida, na autoestima, em vários aspectos, muito boa. O corpo são, a mente sã, né? Sem dúvida. Vamos tentar viver sempre o melhor possível. Muito obrigada novamente, está convidado a voltar. E muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um Sala de Entrevistas. E esperamos vocês no próximo, aqui na HIT TV. Fiquem conosco.